10 horas com 28 minutos, conforme tenho vindo a avançar ao longo desta manhã. Agora é a altura de começarmos a nossa ronda pelas freguesias do Concelho de Loures. E nada melhor do que começar pela freguesia de Bobadela, freguesia onde está o Horizonte FM, de resto. E por isso mesmo tenho em estúdio o presidente Nuno Dias. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os ouvintes. Seja bem-vindo à Horizonte FM. São minutos para fazermos um pequeno balanço do que tem sido este mandato e também olhar um futuro que vai ser diferente, pelo menos com uma freguesia bastante diferente, maior, e o maior aqui pode não ser melhor, mas isso vamos olhar lá mais à frente. Sr. Presidente, para já, que balanço é que faz destes meses, destes anos de mandato? Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado para vir cá explicar o que é que foi este mandato de 4 anos. Este mandato foi um bom mandato, com os parques desde 2009 que temos vindo a receber cortes sucessivos da administração central, e fazer aquilo que nós fizemos com a redução de cortes, com a redução de receita que tivemos, acho que é um mandato que tem de ser olhado de forma positiva. Nós temos que valorizar tudo aquilo que fizemos de bom para a população. Posso avançar que numa freguesia que tinha grandes problemas de estacionamento, criámos perto de 300 lugares de estacionamento, que é algo difícil de encontrar, todos gratuitos, nenhum sem ser pago. Conseguimos também rentabilizar e realizar iniciativas tal como o projeto de mobilidade, que tem sido bastante elogiado, e foi o projeto piloto que vai arrancar agora, inclusivamente noutras freguesias, com os mesmos âmbitos que teve aqui, mas que fomos nós que iniciámos o projeto piloto, um projeto desenhado pelo Executivo da Junta de Freguesia para avançar com o projeto de mobilidade para todo o município, algo que acho que faz sentido, que já deveria estar concluído em toda a sua linha por uma resolução da União Europeia em 2012. Nós conseguimos concluir a grande maioria em 2012, o que nos deixa nesse âmbito perfeitamente descansados. E tivemos várias iniciativas de louvar, até o apoio que demos às escolas, o grande apoio que damos às escolas, às associações de pais. É algo que não podemos descurar, porque é uma fatia muito grande do nosso orçamento que sai todos os anos, e é esse apoio que durante o resto do mandato vai continuar a ter. Há duas questões que se me têm vindo a chegar via redes sociais, por exemplo. Uma delas tem a ver com a alteração na iluminação pública, o que deixa algumas ruas da freguesia, durante alguns minutos pelo menos, às escuras. Que alteração é esta? O que é que leva a esta alteração? E se é para se manter assim, ou se ainda é aquela fase em que se está a estudar se é assim que vai ficar ou não? Não pode ficar assim, certamente que não pode ficar assim. Aquilo que foi feito e que foi solicitado pelo município e a EDP foi a colocação de relógios astronómicos. São os relógios que nos dão exatamente o nascer do sol e vão aumentando 2 minutos por dia, quer o nascer, quer o pôr do sol. Só que isso causa um transtorno muito grande, porque nesta altura nós temos, às 6 horas é de noite e não há iluminação ainda ligada. O que é necessário dizer é que nós agora vamos ter, pelo menos da parte dos presidentes de junta que já falaram sobre isso, vamos ter uma reunião com o Departamento de Energia, com o vereador que tutela essa área, para tentarmos adequar a iluminação e o grau de iluminação que é necessário. Não faz sentido que um pai que precise de ir buscar uma criança à escola por volta das 5h30, 6 da tarde, que é de noite e esteja de noite. E não há nenhuma luz acesa nem ligada. O mesmo para o comércio, e torna-se bastante perigoso até para o próprio comércio as luzes estarem apagadas àquela hora. E ainda esta semana vamos ter uma reunião com o vereador, com esse pelouro, para efetivamente agora alinharmos aqui algumas situações que não estão bem alinhadas, certamente, e como é notório, não faz sentido de inverno a luz apagar às 6 da tarde, não faz, ligar às 6 da tarde, não faz qualquer tipo de sentido. Outra das questões que me tem sido vinculada é referente à frente ribeirinha da freguesia, que tem, em parte está escondida pelos contentores, o outro lado continuam os depósitos da Galp. Soluções para isto? Há? Não há? Perspectivas?
perspectivas, eu posso lhe dizer que a solução não passa pela Junta de Freguesia, nem sequer pelo município, no terreno onde estão colocados os contentores. Aquilo foi uma resolução aprovada já em 2003 pelo Ministério que estava a tutelar essa área em 2003, que foi a colocação da plataforma logística nesta frente ribeirinha. Aquilo que nós lutamos e batalhamos é para que ela não cresça, pelo contrário, que ela desça. Só que são terrenos que têm uma peculiaridade bastante diferente. Sendo terrenos exclusivos da CP, eles nem sequer necessitam da autorização municipal para fazer o parque de contentores. O parque de contentores que está feito. E é contra isso que nós estamos a tentar lutar, dizendo que não pode ser assim, que nós, agora com a perca efetiva da zona de Sacavém de Moscavide, Loures ficou praticamente sem, o concelho de Loures, nomeadamente as freguesias ribeirinhas, ficaram sem acesso ao rio. O que não faz sentido nenhum. Nós devíamos ter, enquanto freguesia e enquanto parte integrante que sempre utilizou o rio, que era algo que era nosso, a utilização do rio, deixámos de ter acesso ao mesmo. Isto no que concerne aos parques de contentores. No que concerne aos depósitos da Galp, são coisas distintas. A Galp fez a venda, ou queria fazer a venda dos depósitos do terreno dos depósitos da Galp. A bom tempo, eu apercebi-me na venda num jornal diário, que estavam à venda aquele terreno, e a tempo correto solicitei ao município que fizesse a reserva daquele terreno no plano diretor municipal, que fizesse a suspensão do plano diretor municipal para aquele terreno, o efeito suspensivo, o que deixa muito pouca margem para fazer seja o que for, porque nada pode ser feito naquele terreno, e que foi aprovado por todos os órgãos acima do município. Logo esse terreno, ou os depósitos da Galp, que já estamos habituados, ou mais nada. Portanto, mais contentores para já, para aquela zona não? Mais contentores para aquela zona não é uma vale coisa a que pena. Pode pelo menos garantir, ou seja, sim, posso pelo menos pior garantir. Que está não fica. Pior que está não fica. Não, é que os depósitos da Galp, já nos habituámos a viver com os depósitos da Galp. É uma diferença muito grande, e quando nós passamos a ver os depósitos da Galp ou olhar para a parede de contentores, é uma diferença enorme. Os depósitos da Galp fazem parte do histórico quase da freguesia, se bem que tive um pedido para desmantelamento dos depósitos por parte da Petrogal. Um pedido de parecer ao qual eu respondi que, dependendo do destino porque fosse dar aos terrenos, o meu parecer seria positivo ou negativo. Claro. Mas é ponto assente para já que isso é garantido, que não há hipótese alguma de construção ou de esticar, vamos lá, o parque de contentores para aquela zona. Não, por enquanto não. Não há hipótese nenhuma, porque já esticado já ele está demais. Já chega. Já é uma parede que está já é uma parede grande demais e alta demais, alta mais do que aquilo que é permitido, inclusivamente pelo decreto. Pelo decreto que criou a plataforma logística. Outra situação que, pelo menos para os mais novos, que se passa é fazer desporto na freguesia só mesmo a pagar, porque os parques desportivos estão praticamente todos fechados e só com pagamento. Que há a solução, é assim mesmo que se passa? Não é totalmente verdade que os parques desportivos sejam todos fechados e seja necessário pagar. Há um equipamento desportivo, um polidesportivo, com balizas, tabelas de basquete, que está aberto, sem pagamento, sem qualquer tipo de pagamento, a sua utilização, que é no parque no canal Epal. Existe lá um pequeno campo, que tem umas medidas simpáticas até, que não se paga nada para a prática do desporto nessa zona. No polidesportivo municipal, no vulgo ringue da Bobadela, é claro que nós também temos que rentabilizar os equipamentos que temos. Nós agora vamos aprovar, se for aprovado, obviamente, que em princípio será uma redução de custo na utilização do equipamento, mas quem quer praticar desporto também na Associação Desportiva Badelense, é óbvio que não é como era há uns anos, quando aquilo era a Petrogal, que aquilo era... Tudo era financiado por alguém, neste caso por uma grande empresa.
mas também julgo que os custos não são assim muito elevados. Para as crianças mais pequenas, aí sim sinto que tem algo de ser feito para se conseguir reduzir os custos para as crianças poderem ter acesso ao desporto. Ora, e isso é um bom lançamento para aquilo que quero falar agora, que é, faltam cerca de 9 meses para as eleições, fim de mandato. Quase a nascer, a nova freguesia. É verdade. São 9 meses e projetos para estes 9 meses. Sabe que eu, quando me propus candidatar, disse que qualquer projeto que fosse para fazer nos últimos 9 meses poderia ser visto como um mau projeto, porque ser visto como uma ação de campanha, que não é. Nós, os projetos que temos é continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver, e temos alguns projetos que gostaríamos de implementar, mas que agora não dependerão só de nós, dependerão também de quem vier a seguir. Nós temos já, inclusivamente, fizemos a reserva da cota, pagando a licença para a colocação de painéis fotovoltaicos, para a produção de energia quer térmica, quer elétrica, e é com esse intuito que agora vamos batalhar, trabalhar um pouco mais no ambiente, na manutenção daquilo que já fizemos, que não foi tão pouco quanto isso, e tentar manter o ambiente da vila. Isto porquê? Porque nós estamos a falar que este ano eu posso lhe dizer que este ano estamos a trabalhar com o orçamento que tínhamos em 2003. Foi um corte perto de 200 e qualquer coisa mil euros, o que não nos dá grande espaço de manobra para investimentos diretos. Mas posso lhe dizer que temos algumas coisas que queremos fazer, abrir alguns espaços públicos. Ganhámos a candidatura, foi a candidatura do programa Escolhas, com o projeto Inserir com Escolhas, que já está em funcionamento, que já está a elaborar, que vai dar um apoio muito direto a crianças e famílias dessas crianças mais desfavorecidas. Contamos com o apoio também, que fazem parte do consórcio, o Centro Português de Refugiados, a Junta de Freguesia de São João. Temos uma rede já alargada, e vamos trabalhar mais no âmbito social do que propriamente nas obras, porque as obras hoje em dia têm de ser valorizadas só no que é essencial, e aquilo que é essencial nós fizemos, criámos as necessidades que havia, que foi a redução dos elementos, das barreiras paisagísticas que existiam para a mobilidade. Conseguimos também, ao mesmo tempo, criar lugares de estacionamento para cobrir quase na totalidade a necessidade desses lugares de estacionamento, e conseguimos fazer uma série de iniciativas que permitiu aproximar da população à freguesia e ao social que a freguesia representa, a nível social, aquilo que a freguesia representa. E em termos de cortes, que reflexo é que isso poderá ter na manutenção do espaço público para a freguesia? Não, quero ver se não terá nenhum. O problema é esse. Para a manutenção não pode ter qualquer tipo de reflexo, porque nós estamos a falar que nós, se habituarmos a população a um certo nível, não podemos nunca baixar esse nível. E a nível da manutenção não haverá qualquer tipo de reparo a fazer, porque aí vamos ser exigentes, persistentes, não dando para fazer coisas novas, pelo menos temos que manter aquelas que temos feitas. Ok, vamos fazer uma pequena pausa, depois vamos falar do futuro e das novas freguesias. Estas passam aqui. Foi tão fácil deixar-me perder. 92.8, mais música. You make me wanna say I do, I do, I do. Horizonte FM, a música primeiro. Estamos a 15 minutos das 10, continua em estúdio com o presidente da Junta de Freguesia de Bobadela, freguesia desde 1989, mas que, pelas suas dimensões, será o último eleito como presidente desta freguesia. Nuno Dias, novo mapa autárquico que entra em vigor em outubro. Bobadela fica anexada a São João da Talha e Santiria da Zóia. O que é que lhe apraz dizer sobre este crescimento para uma freguesia que, em termos de população, se vai equivaler a alguns concelhos deste país, não é? Há alguns, não, a 90% dos concelhos do país. Estamos a falar que a nível populacional ficamos, salvo erro, ficamos com a dimensão da maioria de 92 concelhos do país.
é algo que não faz sequer sentido ouvir falar. Com a experiência que tem à frente desta freguesia, que tem cerca de 3 km quadrados, em 12 mil habitantes, mais ou menos, sensivelmente, como é que vê gerir uma freguesia, gerir um espaço destes e com o número de população que ele tem? Eu vejo isto com muita apreensão. Vejo mesmo com muita apreensão, porque estamos a falar de uma mudança muito radical. Em primeiro lugar, a proximidade com os eleitos perde-se perfeitamente. Constitucionalmente, aquele conceito constitucional que existe da proximidade eleitos e eleitores perde-se, porque estamos a falar, deixamos de ter uma freguesia de 12 mil habitantes, passamos a ter uma freguesia com perto de 60 mil. É algo que não faz muito sentido, sabendo da partida que 90% dos concelhos não têm essa população. Isto foi uma reforma que nós sempre dissemos e defendemos, quer a nível da Assembleia de Freguesia, quer a nível da Assembleia Municipal, quer a nível do Executivo, a própria Câmara defendeu que não faria sentido esta reorganização administrativa, como não faz. A lei foi promulgada, temos que viver com essa realidade, o que não quer dizer que não possamos continuar a lutar para o retrocesso da mesma. Porque a lei, nós não nos podemos resignar por a lei estar feita, mesmo sabendo que ela está nitidamente mal feita. Isto é algo com que vai tornar os 3 territórios, que são 3 territórios atualmente muito distintos entre si, são 3 realidades completamente diferentes, que querem agregar numa realidade única, onde não existe essa realidade única. Olhando dentro, quais são as grandes diferenças entre as 3 freguesias? Eu posso lhe dizer que, por exemplo, a Bobadela não tem bairros ilegais, tem apenas um bairro de género ilegal que vai ser aprovado o alvará ainda no primeiro semestre deste ano, deixando de ter bairros ilegais. São João da Talha e Santiria tem, por exemplo, na soma perto de 60. Logo aí é uma diferença grande. A nível de extensão territorial, a Bobadela tem tudo muito controlado, muito condensado. Eu posso lhe dar um exemplo. Nós só aqui na Bobadela, mesmo sendo a freguesia mais pequena, somos a freguesia que mais aglomera, que mais junta instituições bancárias, que mais comércio tradicional consegue fluir, onde existe uma melhor prestação de serviços, mesmo por essa proximidade que existe entre as pessoas. Toda a gente se conhece aqui praticamente, somos muitos, mas somos praticamente todos nascidos e criados aqui, e há uma grande diferença entre ambas as realidades. Por exemplo, basta irmos a São João, que há uma diferença entre São João e Valfigueira. Já por si só aí existe uma grande diferenciação. Como não poderia deixar de ser, há uma grande diferença entre Bobadela e São João da Talha. Não nos podemos esquecer que a própria Bobadela foi levada à vila primeiro que São João. Isto é uma diferença muito grande que existe, e vai haver um grande problema. Quer dizer, nós estamos a falar que a única coisa que foi alterada foi o território. Ainda não houve alteração das competências, financiamentos, não se sabe bem com o que é que se vai trabalhar. Olhando que este projeto foi olhado muito pelo lado economicista, o economizar, acha que vai ser economicamente mais barato de gerir este espaço? Não, vai ser muito mais caro. A própria gestão vai ser muito mais cara, porque depois não me digam que depois o Presidente vai conseguir estar em 3 sítios ao mesmo tempo. É complicado. Apesar da freguesia ser só uma, como é óbvio, eu não acredito que não haja delegações em outros lados, porque senão é humanamente impossível poder estar. Vai-se gastar mais em deslocações, vai-se gastar mais em assessorias, porque depois nós estamos a falar de uma pequena Câmara em funcionamento. Uma pequena... Não é muito pequena. Que não é pequena. Eu posso lhe dizer que ficamos a 2ª maior freguesia do país. E a primeira, salvo erro, é Santa Maria dos Olivais, mas que não tem 1/3 das competências que nos são atribuídas pelo município para a gestão. Quando se olha para esta alteração, não via com melhores olhos, por exemplo, acabar com as freguesias na sede do Conselho? Via,
Claramente que sim. Faz sentido. Não, faz sentido. Não me chocaria tanto acabar com as freguesias na sede de concelho, garantindo ao município o serviço que é prestado pela própria freguesia, porque a freguesia também tem competências próprias que lhes são atribuídas por lei. Nós não podemos também... Sim, mas não faria muito mais lógica esse tipo de situação do que este tipo de agregações? Faria muito mais lógica. Nós temos que ver que aquilo que foi feito foi uma agregação pura e dura. Foi agarrar no mapa de Portugal e dividi-lo em parcelas que somassem nas zonas urbanas 20 ou mais de 20 mil habitantes. Foi o único fator relevante para a reorganização administrativa foi esse. Vamos juntar nas zonas urbanas 20 ou mais de 20 mil habitantes. Ora, o fator de escolha para a reorganização administrativa, para mim, é muito discutível, é bastante discutível. Em termos das populações, poderão vir a perder com esta... Pelo menos já perdem porque os eleitos ficam mais longe. Exatamente. Mesmo não se sabendo ainda sequer onde vai ficar a sede da freguesia. Isto, quanto a mim, quando saiu primeira vez o Livro Verde, salvo erro, agora não lhe consigo precisar as datas, mas sei que 2 dias antes de terminar a consulta pública do Livro Verde, foi aprovado uma nova versão já final em Conselho de Ministros, quer dizer, nem se deixou acabar o tempo de discussão do Livro Verde para se aprovar uma outra coisa diferente daquela que estava em discussão. Isto é para vermos da forma como estamos a ser governados, e não me digam que é a imposição do FMI, ou seja de que organismo for, porque se nós formos a ler o memorando da Troika, a versão original, não a versão portuguesa, para alguns que conferem a versão portuguesa, algumas matérias convém que seja lido na versão portuguesa e outros convém que seja lido vamos ler a versão original, e não fala lá em nada de reorganização administrativa nem de redistribuição, não, fala de uma forma ampla e geral nas autarquias. Mas as autarquias não são só as juntas de freguesia. As autarquias são muito mais do que as juntas de freguesia. Nós, como autarquias, também são os municípios, são autarquias. Por isso, eu acho que o espírito de quem escreveu aquelas lindas palavras no texto da Troika não era certamente para as freguesias, porque as freguesias representam 0,098 da despesa do Estado. Aí o peso do Conselho em termos de organização não é... Para mexer é mais difícil. É muito mais difícil. Por isso é que eles não quiseram pegar por aí. Mas poderiam ter pegado por aí em vários motivos. Por muitos, nós temos concelhos com 3, 4 mil habitantes. Nós chegamos a ter concelhos com 500 habitantes. Quer dizer, alguma coisa tem de ser mexida. Eu não digo que não. Só que há coisas que deveriam de ser bem pensadas antes de ser mexidas. Duvido que consiga estar os cadernos eleitorais todos prontos e as pessoas saibam onde é que vão votar para as próximas eleições. E agora, antes de sairmos, porque estamos quase a fechar o nosso espaço, Presidente Nuno Dias, uma palavra para a população, visto que está aí quase as eleições e o fim desta freguesia como tal. Não, a única coisa que posso dizer é que é um orgulho ser presidente desta junta de freguesia, é um orgulho ser autarca nesta junta de freguesia e dizer que nunca abandonarei a população que me elegeu. E essa população foi a população de Boadela, e tudo farei para defender esta freguesia, seja em que órgão e em que fórum for. E essa defesa pode passar por ser candidato nas próximas eleições? O tempo dirá, ainda será cedo para falarmos em candidatos, em candidaturas. A lei foi promulgada há muito pouco tempo. Temos todos que ponderar muito bem o que é, o que não é, mas acho que, independentemente de ser candidato, não ser candidato, de pertencer a uma lista, de pertencer a outra lista, é indiferente, até de não pertencer a nenhuma. Como disse, como já disse aqui há uns tempos, eu não vim para a junta de freguesia para ganhar seja o que for com isto, não, foi porque gosto efetivamente de defender a minha terra, que foi a terra onde eu nasci, acima de tudo, onde os meus pais fizeram família, onde tenho os meus familiares, onde tenho os meus amigos, onde tenho isso tudo, e vou defender certamente esta terra com toda a força e todo o empenho, seja eleito, não seja eleito, vou estar sempre muito atento, muito crítico em relação ao que diz respeito
à Bobadela, como é óbvio, porque é uma vila por si só, mas alargando o espectro, se for alargar às 3 freguesias, certamente estarei atento ao que acontece nas 3. Nas 3. Nuno Dias, foi um gosto tê-lo aqui. Abrimos assim a nossa viagem pelas freguesias do Concelho de Loures. Começámos pela Bobadela. Foi um gosto. Até à próxima. Sempre um prazer, muito obrigado. É assim que começamos a nossa ronda pelas freguesias do Concelho de Loures. Bobadela em destaque nesta manhã de segunda-feira. Amanhã eu estou de volta a partir das 7 com mais música e mais motivos de interesse. Horizonte FM.